As terapias não convencionais estão cada vez mais populares. Mas afinal, qual a diferença entre elas? Esse é o Sete Lagoas em Debate e hoje vamos tratar esse tema. Não saia daí! As terapias não convencionais estão cada vez mais populares. E para falar sobre a diferença entre elas, eu convido hoje no estúdio o terapeuta holístico e psicólogo João Carlos Santana. João, um super prazer recebê-lo aqui no estúdio. O prazer é meu, gratidão pelo convite e é um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto tão fantástico que é. Pois é. Conta pra gente, como que foi sua descoberta, seu ingresso nesse mundo tão maravilhoso das terapias não convencionais, das terapias alternativas? Bom, Roberta, no início foi em 94, né? Já tem uns 22 anos que eu já estou nessa área. E quando eu comecei a trabalhar com as terapias, eu comecei com a terapia corporal, a princípio, que era a massagem somente. E junto a isso havia uma busca interior muito grande minha, pela espiritualidade, pela autodescoberta, e fui fazendo então vários outros cursos no decorrer desses anos, né? Então já tenho uma boa caminhada onde me especializei em muitas técnicas, né? Porque é chamado de terapia holística, e eu vi que só a terapia corporal, eu senti que era ela limitante para eu ajudar as pessoas da maneira como eu gostaria de estar auxiliando. E por isso, como busca interior e busca de crescimento pessoal, eu casei essas duas partes, a minha evolução com o conhecimento para estar auxiliando também o outro através das terapias. E são várias vertentes, né, que a gente percebe hoje, e você também se especializou em várias delas. Quais são as que você trabalha hoje? Sim, hoje em dia isso é muito mais falado, muito mais aceito, né, do que 20 anos atrás, onde no início poucas pessoas trabalhavam, poucas pessoas falavam sobre isso. A princípio havia muito a acupuntura, né? Era uma terapia muito aceita hoje em dia também. E quando então eu comecei todo esse trabalho, havia algumas dificuldades por não ter tanta aceitação. Então hoje tenho a especialização em Reiki, em algumas técnicas de massagem, como o Shiatsu, a massagem ayurvédica, a massagem com pedras quentes, a cromoterapia, que é a terapia das cores, a terapia com os cristais. Mas principalmente é importante, hoje ao meu ver, ensinar a pessoa como que ela vai cuidar dela. Para que ela não se sinta bem somente no momento que ela vai no consultório, ali naquela hora de terapia, e volta na outra semana. Mas esse intervalo entre ela da semana, muitas coisas podem estar acontecendo, mas se ela aprende como que ela vai cuidar dela, no surgimento daquela angústia, da ansiedade, das situações que está levando ela àquele quadro, aí sim ela consegue dar passo. E você acredita que essa aceitação tão grande das pessoas de um modo geral está se devendo a qual motivo? Porque antes as pessoas acreditavam piamente no uso de remédio, esses tratamentos mais convencionais. Agora a gente percebe que está tendo uma grande aceitação dessas outras alternativas, né, dessas terapias. Qual o motivo que seria isso? Eu vejo que as pessoas chegaram a bater na porta do limite e ver que somente uma busca em si, que é fantástico, que é a questão medicamentosa, as terapias já conhecidas, né, dentro da visão da medicina, elas se sentiram mais limitadas. E eu vejo que com essa evolução da própria informática, da tecnologia, das possibilidades que vieram a trazer mais propaganda e divulgar melhor isso, desde as novelas e tudo mais, as pessoas começaram a ter um olhar diferente. Porque havia uma comparação ou uma falta de conhecimento que as terapias alternativas, holísticas, tivessem sempre uma ligação com religião. E não são questões religiosas em si, são terapias, são técnicas desenvolvidas principalmente dentro de um olhar oriental, né? Muitas técnicas como o Reiki vem do Oriente, a massagem indiana, né, vem da Índia, a ayurvédica. Então muitas coisas vieram dessas regiões e por questões religiosas muitas pessoas tinham e ainda têm certos preconceitos baseado nessa falta de entendimento do que é. Então a aceitação se tornou maior quando a divulgação através da possibilidade da pessoa entrar na internet e estudar e ler a respeito daquela terapia
ela aceita muito mais. E dos resultados também que essas terapias trazem, né? Então, esse conjunto eu vejo que foram possíveis uma maior aceitação. Hoje as pessoas percebem o ser humano muito além do corpo físico também. A gente consegue perceber o campo energético. As pessoas são energias, são almas, Sim. são espíritos, são muito mais do que isso, né? Sim, por isso que a visão que eu permaneci, né, fiz curso de psicologia e vários outros cursos, é uma visão mais holística, porque a palavra holística ela vem da palavra grega que é o holos, que é o todo. Então, nós somos corpo, mente e espírito. E um está totalmente conectado ao outro e não fragmentado em si. Então, quando você passa a ter um olhar muito mais amplo sobre a sua existência e sobre você, você começa a compreender melhor como que eu posso, então, manter-me num quadro mais da saúde. Por isso que, por exemplo, como que a mente interfere nas questões físicas. Então, muitas pessoas estão sentindo certos sintomas, certas dores, vai ao médico, faz exames, aparentemente não tem nada, mas continua sentindo sintoma. São as doenças psicossomáticas, São as né? doenças psicossomáticas. Elas estão ainda a um nível psicológico e, falando um pouco mais, num nível energético, porque nós temos uma energia que sustenta a tudo isso. Essa energia é muito conhecida como a nossa aura, né? Muitas pessoas falam até que é áurea, mas a palavra certa é aura, que é um campo energético que todos nós temos. Ele chega a 1,5 metro de circunferência, então você está aqui, a sua energia está a 1,5 metro de você. E ela é esse sustentador dos nossos fatores biológicos, psicológicos. Então muitas coisas estão afetadas nesse campo. Eu tenho uma máquina chamada Kirlian, foto Kirlian. Através dessa fotografia que a gente tira do dedo, você consegue ver esse campo de energia e você consegue observar a desestrutura ou desorganização desse campo, que é sustentador daquele sintoma. Por isso que muitas vezes não vai ser detectado pelos aparelhos convencionais, porque essa doença está a nível energético, está a nível onde se a pessoa não souber trabalhar nesse campo energético, ela não consegue retirar aquilo que está estabelecido. Então, quando você vive uma emoção, uma raiva, uma angústia muito grande, uma perda muito grande, isso fica estabelecido no seu campo de energia. E se você não souber como limpá-la ou eliminá-la, ela é sustentadora do processo psíquico que fica. Um exemplo disso pode ser até as depressões. Então, que algumas pessoas tentam trabalhar e curá-las de várias maneiras e muitas vezes não obtêm êxitos. Pode ser devido a esse fator, então, do campo energético. Sim, é importante no quadro como a depressão, ela tem vários fatores que levam, né? Desde as questões hormonais, que já são biológicas, são fisiológicas, que devem ser, sim, observadas pelos medicamentos, pelo tratamento medicamentoso, mas em conjunto com as terapias, com técnicas, ela consegue, então, organizar melhor. Porque a sustentação tanto de uma doença, vamos dizer, psíquica, quanto já estabelecida biologicamente, ela está ligada a esse fator. Então, se a pessoa não mudar certo comportamento, ou certa energia, ou certa atitude, essa energia, ela continua sustentando o desequilíbrio, seja ele físico ou psíquico. Eu já constatei nesses anos, né, de terapia, que quando você altera, então, a energia, o comportamento, ou o físico também, começa a ter reações melhores. E na foto Kirlian a gente consegue constatar muito bem isso. Então, eu tiro uma foto de um cliente quando chega, por exemplo, num quadro depressivo ou numa doença específica, e você observa no campo dela ali, você vê visivelmente onde está esse quadro. E no processo terapêutico do tratamento, depois, vamos dizer, de 4 sessões, eu tiro uma outra foto. É visível a mudança a nível energético e é visível a mudança na linguagem da pessoa quando me traz a melhora. Ela diz, olha, melhorei bastante, já estou dormindo melhor, não estou tanto nervosa ou nervoso como estava. Então ela muda o comportamento porque alterou a energia. E naí que entra as terapias. Então o reiki, os cristais, a massagem, tudo isso harmoniza esse campo energético que irá então harmonizar o campo físico, que é o nosso corpo e a nossa mente. Para cada pessoa, então, é indicado um tipo de tratamento diferente. Seria isso? É indicado para a pessoa melhor tratamento de acordo com os seus sintomas, né? Todas as pessoas podem passar por todas as técnicas, mas de acordo com a necessidade maior,
quem, né, conforme tem mais um leque maior, você sabe que aquela técnica será mais precisa, será mais fácil para a pessoa sair daquele quadro, se harmonizar muito mais rápido, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa está num quadro que, em vez dela ir fazer academia, era bom ela fazer uma yoga ou uma meditação, né? E outros precisam de ir para academia, para agitar, para animar mais o seu corpo em si. Então, de acordo com os sintomas, com a situação da pessoa, eu, no meu caso, né, eu direciono as técnicas tanto no consultório, quanto orientando-a o que ela vai fazer fora dali. Como que ela vai lidar melhor no relacionamento dela com o marido, com os filhos? Como é que ela vai saber tratar através de um diálogo um problema muito mais sério? Como é que ela vai controlar melhor a sua raiva, seu comportamento, sua impulsividade? Então, existem recursos que vão, então, fazer com que ela aprenda a se cuidar e a dominar aquilo que a domina. Interessante. Entendeu? É muito legal. Então, vamos começar com exemplos. Quais seriam um desses tratamentos, então? Então, especificamente quando eu oriento a pessoa a cuidar dela, eu ensino técnicas específicas em que ela vai cuidar dela em casa, né? Através desde reorganizar a sua respiração, ensiná-la, educá-la novamente como que respira. Por exemplo, existe o recurso específico de como que através de uma respiração, seja ela torácica ou diafragmática, quais hormônios que o corpo lança, como que ela vai controlar aquela ansiedade, aquela raiva, o pânico, por exemplo. Através da respiração, a gente consegue controlar muito a síndrome de pânico, né? Organizar melhor o sintoma, a hora que ele for aumentar, como que você então, através de respiração, simplesmente, você se reestrutura de novo. Uma meditação também seria o caso, que a pessoa pode fazer em casa também. Sim, sim. Hoje os recursos para a meditação, muita gente tem uma dificuldade quando fala sobre meditação, ela não tem conhecimento, ela acha que ela não vai conseguir, é uma coisa que a gente ouve muito falar assim, eu não consigo parar a minha mente, eu não consigo parar de pensar. Realmente, não pode, não tem como, mas você consegue organizar melhor seus pensamentos quando você aprende melhor como que você respira, como é que se oxigena melhor, como que você, através dos mantras, de músicas suaves, você consegue organizar melhor. Né? Porque o nosso corpo ele é alimentado pelos 5 sentidos. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, né? O alimento, a respiração, ela vai organizar melhor esse processo energético. Então, as técnicas elas entram para isso. No consultório, então, quando a pessoa está diante daquela necessidade, eu vou fazer, então, seja um reiki, a massagem com as pedras aquecidas, que é fantástico, nesse tempo agora está melhor ainda, né? Quentinho, as pedras, a cromoterapia junto. Então, enfim, eu vou orientando a pessoa como que ela vai se reestruturar e ajudo ela também no consultório, através dessas técnicas, como que ela vai sair dali melhor. E o que seria o reiki? Então, o reiki é uma técnica que ela foi trazida por um japonês chamado Mikao Usui, né, que trouxe essa técnica há muitos anos atrás no Japão, e ela, através de imposições de mãos, né, nós temos lugares no corpo que quem faz o curso de Reiki vai saber aonde ele vai repor nesse campo de energia, através dele ele sendo a pessoa na qual essa energia que nós nos comunicamos, que é uma energia de Deus, uma energia sagrada, uma energia divina, né? A palavra Ki significa energia, Rei, Ki, uma energia divina, a energia do Rei, né? Então, que é Deus, e através disso você se torna o intermediário dessa energia, emanando ela a pontos específicos no corpo da pessoa. São os chakras. Os chakras são alguns pontos, mas são vários outros pontos, além dos chakras, que o Reiki se estabelece. Então, só pode fazer Reiki quem passou por um curso de Reiki. Existe processo de imposição de mãos e tudo mais. O Reiki, ele parece um pouco com as pessoas que vai, às vezes, né, dentro da visão espírita, que é o passe, que está recebendo um passe. O Reiki é próximo a isso. Todos são processos que vão reestruturar esse campo de energia que está desequilibrado, como eu disse anteriormente para você.
E a massagem? Como que seria o processo da massagem? Então, existem vários tipos de massagem, né? Muitas pessoas fazem, as mulheres, principalmente a massagem linfática e tudo mais. É uma massagem que vai trabalhar somente a nível físico mesmo, né? Com o processo, por exemplo, o emagrecimento, a massagem linfática, ela ajuda bastante. E existem as técnicas das massagens, como o shiatsu, que ela trabalha especificamente nos pontos de energia no corpo humano. Então, nós temos dentro do corpo, nos canais sutis, que é chamado de meridianos. Então, a massagem shiatsu, ela caminha sobre esses meridianos, que é o mesmo que a acupuntura trabalha. Só que a acupuntura vai trabalhar com a agulha e nós trabalharemos com as mãos, organizando ou desbloqueando esses pontos no meridiano que se encontram bloqueados, que leva a pessoa a tais sintomas. Então, uma massagem como essa. E além de trabalhar com as massagens que vão trabalhar com relaxamento muscular, com as tensões, diminuindo essas tensões. Porque o nosso corpo sofre o influxo das emoções, que vão então nos gerar dores, tensões, muita energia para nas articulações. Então, dores de articulações demais está ligado a processo onde está parando ali muita emoção, muita energia. Entende? Então, por exemplo, a articulação, a própria palavra já fala, articular a ação, ou a ação de articular. Então, muitas dores de articulação é quando a pessoa ela está articulando, pensando em muitas situações na vida dela, mas ela não está conseguindo pôr em prática. Quer dizer, a ação daquilo que ela articulou não se estabelece, mas pensando muito naquilo, isso se estabelece naquela articulação específica. Então, nenhuma articulação adoece ou tem dor ali que não tem uma razão de estar naquela região. Então, por isso que há uma diferença quando você vai fazer a leitura corporal da dor no joelho ou da dor do ombro, que as duas são articulações. Mas qual é a emoção específica que está parada ali? Então, eu ajudo a pessoa a compreender que tal situação ou tal atitude ou não ação está levando ela à dor ali. Quando ela muda isso, muitas vezes a dor diminui muito, visivelmente diminui. Interessante. Por isso que só com medicamento não adianta, né? Eu vejo que o medicamento é muito importante, mas só isso se torna limitante, como eu disse. Você trabalha também com a liberação de traumas, né? Sim. Mas vamos falar disso no próximo bloco. Ok. Não saia daí que no próximo bloco a gente vai falar sobre a liberação de traumas. É já já.